Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de estudo, a mais uma nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Digital. É muito bom ter os irmãos conosco, que nestes breves minutos possam ser minutos preciosos, minutos edificantes na presença do nosso Deus. A gente desafia os irmãos a deixar tudo de lado agora, realmente se concentrar nesse momento, pegar a sua Bíblia, o seu caderninho, a sua caneta, para fazer as anotações, para o estudo bíblico desta noite. Lembrando sempre que os irmãos são convidados a participar, escrevendo aí nos comentários a sua dúvida, mandando o seu boa noite ou o seu bom dia, até mesmo pedindo uma música, gostaríamos de ouvir tal música na semana que vem. Coloque aí nos comentários para que a gente possa aí estar crescendo, melhorando juntos, ok? Bom, vamos ter um momento de louvor e após o momento de louvor nós iremos para o nosso estudo bíblico. Bom, indo então ao nosso estudo bíblico, nós iremos ler
capítulo 2, a primeira carta de João. Então, 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Nós estamos estudando essa carta e, como nós já falamos em todos os nossos encontros, o intuito do apóstolo ao escrever esta carta é de alertar a igreja frente a uma falsa doutrina que surgiu, uma doutrina herética chamada de gnosticismo. E essa doutrina, ela vinha exaltar o espírito, o conhecimento, menosprezando assim a carne, né? E essa doutrina, ela tinha um impacto muito grande no cristianismo, porque eles acreditavam então que a salvação vinha pelo autoconhecimento, a salvação não estava ligada ao que Cristo fez na cruz. Aliás, para eles, Jesus jamais viria ao mundo como homem, somente em espírito, pensando nessa ideia de que o espírito é bom e a carne é má. Então o apóstolo João, ele escreve essa carta a fim de alertar, e ele traz alguns testes para a igreja, para que ele possa identificar esses falsos mestres, os gnósticos, a fim de não se deixar levar, né, pelo seu conteúdo, pelo seu falso ensino. E nós estudamos nos últimos encontros 2 testes que o apóstolo João passa para essa igreja: o teste da obediência e o teste do amor, onde a igreja ela é exortada a olhar para os ensinos daqueles homens e ver se aquela vida, se o ensino deles tinha obediência à palavra, se tinha obediência a Deus, se a vida deles era uma vida de amor ao próximo. E também aqueles testes eram também para ser feitos neles próprios, a fim de ver se eles estavam realmente andando no caminho do Senhor. E depois desse teste, de testes tão difíceis, nós estudamos semana passada umas palavras de conforto, uma palavra de incentivo, aonde o apóstolo está dizendo que os nossos pecados, mas os nossos pecados são perdoados quando nós desviamos, saímos da vontade de Deus. Ele nos exorta, nos incentiva a continuar combatendo o inimigo, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E após esse momento de incentivo, essa palavra de conforto, nós agora vamos entrar num texto onde o apóstolo João traz uma lição muito importante, uma lição muito atual para os nossos dias, o de não poder amar ao mundo. Olha o que diz o versículo 15 até o versículo 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Conta-se uma história de um grupo de crianças que foi fazer um tour por um hospital, para conhecer ali as instalações, o centro cirúrgico, os leitos, né? E depois de um dia de tour, conhecendo ali os enfermeiros, os médicos, as funções que ali tinham, aquele médico que conduzia o tour pergunta para aquelas crianças se eles tinham alguma pergunta a se fazer. E uma criança, então, levantando a mão, pergunta para o médico: olha, por que se lavam tanto as mãos? Por que o tempo inteiro os médicos, os enfermeiros estão lavando as mãos? Então o médico olha para aquela criança e diz para ela: olha, aqui nós amamos a saúde, nós amamos a vida, amamos as pessoas, e nós odiamos os micróbios, odiamos as doenças. Por isso que o tempo inteiro nós estamos lavando a mão. Essa história, ela demonstra bem qual deve ser a atitude, como deve ser a vida do cristão. Nós somos chamados para amar a Deus, nós somos chamados para amar a palavra de Deus, amar o nosso próximo, e em contrapartida nós somos chamados para odiar o mundo, a não nos misturar com o mundo. E dentro desses 3 versículos
quero destacar aqui 3 lições extremamente importantes, ou melhor, 3 motivos pelos quais nós devemos odiar, nós não devemos amar o mundo. E o primeiro motivo que nós não podemos amar o mundo já está no versículo 15, que diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Primeiro nós precisamos entender o que é mundo. A palavra de Deus, toda vez que se refere à palavra mundo, ela tem ter três significados. O primeiro significado, mundo, é o mundo físico, é o cosmos, é o universo, o mundo criado por Deus. Árvores, animais, plantas, pessoas, esse é o mundo físico, mundo material, é a descrição que a gente vê no livro do Gênesis. Em Atos também nós vamos ver que Deus criou o mundo e tudo que nele existe, e não é esse mundo físico que nós não podemos amar. Na Bíblia também existe um mundo para a humanidade, como a gente lê lá no João 3,16, porque Deus amou o mundo, e aqui mundo não é o mundo físico, criação, mas o mundo homens, humanidade. E também não é esse mundo aqui que João está dizendo que nós não podemos amar. Pelo contrário, nós devemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão. A terceira coisa que podemos entender o mundo, que as Escrituras nos ensinam, é com relação a um estilo de vida, a um mundo sistema. É aquela ideia, quando nós lemos na Bíblia que o mundo jaz do maligno, significa que o sistema de vida, o modo de se pensar, o modo de se viver é o mundo. É esse tipo que João está dizendo que nós não podemos amar. Nós não podemos nos conformar com esse jeito de viver, com a injustiça, com as coisas que o mundo ensina, com as prioridades que o mundo traz. É isso que o apóstolo João está dizendo. Esse mundo, ele traz valores distorcidos. Esse mundo, ele nos ensina e prega a viver uma vida longe de Deus, uma vida independente de Deus. Esse mundo nos ensina que você pode todas as coisas, e que você precisa correr atrás dos seus sonhos, passando por cima de quem quiser. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Sim, este mundo, esse sistema de pensar, de ver, de fazer as coisas, este mundo odiou ao nosso Senhor Jesus. É este mundo que matou o Senhor Jesus. E do mesmo jeito que esse mundo, esse sistema odiou a Cristo, ele também odeia a igreja. Veja bem que nós, os discípulos de Jesus, nós precisamos ter a consciência que nós não pertencemos a esse sistema. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Lá em Mateus, no capítulo 5, quando começa ali o Senhor Jesus, o Sermão do Monte, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele vai trazer características do cidadão do reino dos céus. Ele vai dizer que o reino dos céus chegou, e ele vai apresentar agora características, né? As pessoas, a principal característica do cidadão do reino dos céus é que ele é feliz, ele é bem-aventurado, que ele não concorda com a injustiça, ou melhor, ele tem fome e sede de justiça, que ele não se agrada com as coisas erradas. Então, o cidadão do reino dos céus, o discípulo de Jesus, ele entende que ele não pertence a esse mundo, a esse sistema, mas que ele faz parte de um sistema, ele faz parte da vontade de Deus. Então, é interessante que nós precisamos entender que a nossa vida não está aqui. Nós não podemos amar as coisas do mundo. Nós não podemos levar como prioridade o que o mundo tem como prioridade. O pastor Hernandes, ele vai dizer do processo de mundanização, ou seja, esse processo que o homem tem de se contaminar, de fazer parte do mundo. E ele vai dizer que o primeiro passo é o homem se tornar amigo do mundo. Ou seja, o homem começa a ter relações, começa a caminhar, começa a investir tempo com esse sistema, com as coisas erradas. O segundo passo é que ele começa agora a amar o mundo.
Aquilo que o mundo ensina para ele de status, de poder, de sucesso, o homem começa a ter amor a isso. A terceira etapa é que então o homem se deixa contaminar pelo mundo. O quarto passo é que agora o homem se conforma com tudo. O mundo é assim, né? A gente sempre ouve, o mundo é assim mesmo. Não tem nada que eu possa fazer, as coisas são assim. É a conformidade. E o quinto passo dessa mundanização, o homem ele é condenado junto com o mundo. Precisamos ter cuidado. Nós não podemos ter amizade, nós não podemos amar o mundo. Pelo contrário, nós precisamos nos abster de tudo aquilo que o mundo ensina a ser bom, tudo aquilo que o mundo ensina para nós. Ou nós andamos segundo a vontade de Deus, ou nós andamos segundo a vontade do mundo. As Escrituras elas nos ensinam que nós precisamos amar a Deus, e nós não podemos amar o mundo, nós precisamos odiar o mundo. É interessante que o mundo, ele não está ligado a coisas externas. Como eu disse, o mundo é um sistema, é algo interno, é algo do nosso coração. O nosso coração, as nossas vontades corrompidas, isso é o mundo, e nós não podemos nos corromper, nos deixar levar por isso. O Senhor Jesus já nos dizia que não há como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve o mundo. Ou a gente ama a Deus, ou a gente ama o mundo. Ou nós já estamos plenos, cheios da vida que o Senhor Jesus nos dá, ou nós estamos vivendo vazio, fruto de um relacionamento com o mundo. O segundo motivo que nós não podemos amar ao mundo está aqui no versículo 16. O apóstolo vai dizer, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Nesses 3 versículos, nós vemos o apóstolo João trazendo 3 armadilhas que o mundo usa para derrubar o homem. Nós não podemos amar ao mundo, porque quando nós seguimos o mundo, ele nos leva a viver uma vida longe, ao contrário do desejo do Pai para nós. E ele vai apresentar aqui 3 armadilhas: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o que é isso? Bom, os 2 primeiros, a concupiscência da carne e dos olhos, eles vão falar dos desejos pecaminosos que nos cercam e que nos tentam derrubar. E a soberba da vida, ele vai falar desse comportamento pecaminoso que nós temos. Vamos pensar um pouquinho com mais cuidado nessas 3 armadilhas. A concupiscência da carne, elas são as tentações que nos atacam de dentro para fora. Veja bem que o profeta vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso, ele é corrupto, a nossa natureza, ela é pecaminosa, o nosso desejo é sempre de fazer o mal. Nosso desejo é sempre do prazer imediato. Então, a concupiscência da carne são as tentações, são os desejos que estão dentro do nosso coração, e quando a gente busca o tempo todo em realizá-lo. Nós não podemos amar o mundo porque isso são armadilhas. Veja bem que o homem ele é mau por si próprio. Ele não é mau porque as pessoas à sua volta são pessoas más. Não, o homem é mau por si próprio. E a concupiscência da carne são esses desejos que nós temos por status, por dinheiro, ganância, por tantas coisas. E tudo isso, os desejos da carne, eles vão na contramão da vontade do nosso Deus. Sim, a segunda armadilha, a concupiscência dos olhos. Se a concupiscência da carne são os desejos internos que nós temos, os desejos dos olhos são as tentações externas que tentam nos derrubar. Sim, é aquilo que a gente olha e deseja. É aquilo que a gente olha e quer para nós. É o exemplo de Davi.
Davi estava lá no seu palácio, e ele olha para Betseba, e o desejo dele é de possuir aquela mulher, e ele acaba pecando. E isso trouxe consequências enormes para a sua família e para o seu reinado. É a mesma coisa que acontece com Ló, que ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, e ele fica desejado por aquela terra. E isso traz consequências grandes também para a sua família. Veja bem que os nossos olhos, o Senhor Jesus vai dizer que Ele é a lanterna, Ele é a janela do corpo. Se os nossos olhos for maus, o nosso corpo, o nosso interior também vai ser mau. E os nossos olhos, porque a nossa natureza é mais, sempre vai desejar as coisas que não são agradáveis. Nós precisamos tomar cuidado, porque os nossos olhos sempre vão estar mirando em coisas com desejo de satisfazer esse coração corrupto que nós temos. O Senhor Jesus vai dizer, olha, se os seus olhos lhe fazem tropeçar, arranque-os fora, porque é melhor você perder um dos seus olhos e entrar no reino do céu cego, do que ter os 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno. A concupiscência dos olhos, o mundo nos cerca de prazeres, e os nossos olhos o tempo todo vai estar ali naquela vontade de satisfazer o nosso desejo, a nossa vontade, e a nossa vontade não é boa. A terceira armadilha é a soberba da vida. É interessante que a palavra soberba, aqui no grego, é uma palavra chamada alazon, e essa palavra alazon, ela tende a uma pessoa que engana, é uma pessoa, um fanfarrão, é aquele que tende a passar uma imagem que não tem, que não representa. Imagine você andando num comércio e você tem uma pessoa do seu lado querendo te oferecer os melhores produtos, tentando te convencer a comprar dele, sendo que ele nem tem uma loja, ele nem tem os produtos para vender. Isso que é a alusão, a soberba da vida. É quando você tenta viver algo que você não tem. No bom português, é viver uma vida hipócrita. É aquela pessoa que tenta, através do dinheiro, através do status, através das posses, mostrar que é uma pessoa boa, que é uma pessoa bem-sucedida. Porém, nós bem sabemos que, para sermos bem-sucedidos, nós jamais seremos pessoas boas, que somente através de Cristo é que podemos realmente desfrutar de uma boa vida. Sim, a soberba da vida, ela é a busca constante em querer passar algo irreal para as pessoas. É as redes sociais, Facebook, Instagram. Já percebeu que no Facebook, Instagram, a gente sempre tenta mostrar o quão bom nós somos, o como nós temos as coisas mais legais, o como o nosso dia foi o dia mais divertido, como o nosso dia é o dia mais alegre, ou como nós somos os mais fitness, os mais, como a gente tem essa tendência de querer mostrar uma vida onde está tudo bem. Sim, a soberba da vida é uma grande ilusão. A soberba da vida é aquela necessidade enorme de querer passar algo que na verdade não é verdade. É uma grande alucinação. E quando a gente vive uma alucinação, na verdade nós não estamos vivendo. Nós estamos deixando a vida passar. O terceiro motivo pelo qual nós não podemos amar o mundo está lá no versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aqui o apóstolo João vai trazer 2 estilos de vida, ou melhor, 2 maneiras de se viver. Ou você vive em busca do seu desejo da carne, segundo o mundo, e essa vida é uma vida passageira, é uma vida que terá fim. Ou você vive uma vida em busca da eternidade, ou seja, uma vida que busca a vontade de Deus. Aqui o apóstolo João, com certeza, ele está trazendo na memória o Salmo 1, onde o salmista também vai fazer a diferença entre aqueles que andam segundo o mundo, segundo o seu coração, e aqueles que têm amizade com Deus, intimidade com Deus. Os que andam segundo o mundo são como palhas que se dissipam como um vento. Agora, aqueles que andam segundo a vontade de Deus, que meditam na lei de Deus, eles são como árvores plantadas junto ao ribeiro, que não cai e que no devido tempo vai dando o seu fruto.
Sim, aqui o apóstolo João está dizendo, nós não devemos amar o mundo, porque as coisas aqui do mundo são transitórias. O apóstolo João está dizendo, nós não devemos amar o mundo, porque as coisas aqui do mundo têm validade. O seu celular que você tanto queria comprar, pode quebrar, pode deixar de funcionar num minuto. É cair no chão, pode acontecer qualquer coisa. Nós não podemos amar o mundo, porque o amor do mundo, as coisas do mundo acabam. A traça pode corroer. O ladrão pode roubar. Veja bem que nós precisamos entender que aqui no mundo, nesse sistema, nós somos passageiros. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é lá no céu. Nós precisamos entender que aqui nada pode suprir os desejos do nosso coração. Pelo contrário, aqui nós vamos estar numa busca constante de possuir, de ter cada vez mais. Porque somente Deus, que é eterno, pode preencher o vazio do nosso coração. Nós precisamos entender que as coisas do mundo não têm valor. Precisamos entender que as coisas do mundo jamais irá nos satisfazer. Eu sempre falo para os irmãos aqui o exemplo da minha maquete. Quando sempre eu consigo colocar alguma coisa nova, não dá tempo de usufruir, não dá tempo de curtir aquilo, já estou pensando na próxima coisa, porque isso não nos traz satisfação. E o apóstolo João nos diz, olha, não gaste o seu tempo, não gaste a sua energia com as coisas aqui do mundo, porque essas coisas um dia acabam, essas coisas têm validade. Precisamos investir o nosso tempo, nossa dedicação nas coisas que vêm de Deus, nas coisas eternas. Veja bem que quando nós morrermos, nós não levaremos nada conosco. Nós não vamos levar conosco o nosso carro, a nossa casa, a minha maquete, o seu celular, as roupas. Quando a gente morre, tudo fica para trás. Precisamos economizar nossas forças, dedicar as nossas forças naquilo que é eterno, naquilo que manteremos juntos depois da nossa morte, que é estar com Deus lá no céu, e não com essas coisas materiais. Sim, quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos pela eternidade em Deus, nós temos a certeza que a nossa alegria, que a vida jamais acabará, a certeza que nada há de passar, porque quando a gente começa a buscar a Deus, a gente começa já a usufruir da sua presença, usufruir das suas bênçãos aqui na terra, e terá lá no céu a sua plenitude. Meus irmãos, a palavra do apóstolo João para nós é: não amem o mundo. E essa palavra, como eu disse no começo, nunca foi tão atual, porque o mundo nunca nos cercou com tantas coisas. Nós nunca tivemos tantas coisas que a gente acha que irão agradar ao nosso coração, que a gente acha que vai nos satisfazer. Quando a gente vê, pelo contrário, cada vez mais temos uma vida vazia. Somente o Senhor Jesus pode preencher. Não amem as coisas do mundo, mas amem a Deus. Amem buscar estar na presença de Deus. Essa é a minha oração para você e para mim. Que nós não nos deixemos levar pelas coisas do mundo. Que a gente não tenha preço pelas coisas do mundo. Mas que o nosso amor, que a nossa vontade de viver possa sempre estar ligado ao Pai. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com vocês. Feche seus olhos. Pai, obrigado por esses minutos que aí podemos abrir a Tua Palavra, estudar e aprender mais de Ti, que possamos realmente, Senhor, Te buscar em primeiro lugar. Não nos permita, ó Pai, que o amor ao mundo possa preencher a nossa vida, pelo contrário, que possamos dedicar, ó Deus, a nossa vida a Ti, buscar a Tua presença o tempo inteiro, ó Pai. Nos perdoe porque muitas vezes nós temos buscado as coisas do mundo, os prazeres do nosso coração. Nos perdoe por isso, que a nossa vontade, que a nossa vida possa estar sempre em buscar a Tua vontade. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe, um grande abraço e até mais.